a necessidade de nós todos termos um bom fundamento das verdades. E conforme os irmãos, ao longo do tempo, vêm entrando para a igreja, vivendo a vida da igreja, e sempre vão desfrutando a palavra atual, a palavra profética, que já contém muitas palavras, muitas verdades concernentes ao fundamento da fé. Todavia, falta uma fundamentação de uma maneira mais sistemática, para que nós todos tenhamos um bom fundamento nas coisas básicas da verdade da Bíblia. E nós temos as 40 lições que serviram para fundamentar-nos. Graças a Deus pelas 40 lições que foram um sucesso, foram de grande utilidade nas igrejas, lugares onde houve mestres para ajudar os irmãos a entender as lições das 40 lições. Os irmãos foram muito beneficiados com esse fundamento. Mas temos que reconhecer que ainda há muitos lugares que nos faltam mestres para ministrar essas aulas. Então, sentindo essa falta, essa necessidade, que precisávamos de livros para nos fundamentar, livros que sejam mais autodidatas, que cada um pudesse ler um livro-texto e conferir com a Bíblia, conseguisse ele mesmo se autofundamentar na verdade. Então nós, sentindo essa necessidade, nós convocamos uma equipe, e eu me lembro aquele dia, eu perguntei para o Roberto Graner se ele aceitava esse desafio. Ele, muito temeroso, para coordenar esse trabalho tão importante, e graças a Deus ele conseguiu uma equipe tão fiel, uma equipe tão boa, e conseguiram fazer o primeiro volume. Isso aqui é um presente de Deus, um presente para cada um de nós. Esse é apenas um primeiro volume para os iniciantes. Nós vamos ter o segundo volume, que vai ser no nível intermediário. Vamos ter um terceiro volume, como foi falado, um curso avançado, e o quarto volume para a liderança. Então nós vamos ter cada volume 6 meses para nós entrarmos e nos fundamentarmos, para lermos, e completará todo esse ciclo em 2 anos. Então eu queria sugerir que todas as igrejas, sem exceção, e todos os irmãos, mesmo que você já conheça os fundamentos da fé, vamos, como esse livro é novo, todos nós selecionarmos um dia da semana, um momento fixo, para nós lermos, seja por grupo familiar, seja em algum horário, né, que a igreja determinar. Seria muito importante, irmãos, que todos os irmãos pudessem ter esses fundamentos da fé cristã, e nós vamos nos fundamentar juntos por 6 meses próximos com esse livro. Que tal? E quando terminar os 6 meses, vamos esperar que venha volume 2, nós vamos entrar no próximo volume, e os irmãos novos que entrarem nesse período de 6 meses, claro que poderão entrar no meio dessas lições, não tem problema, mas se eles quiserem, quando terminar os 6 meses, esses irmãos novos convertidos poderão voltar a fazer esse livro nos próximos 6 meses. Os irmãos entendem que
Então nós vamos ter na igreja entrando sempre pessoas novas, e nós vamos ter daqui a algum tempo os irmãos nas igrejas fazendo os 4 volumes ao mesmo tempo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, tá? Os novos convertidos vão pegar o volume 1, os intermediários vão pegar o volume 2, e os avançados 3, e a liderança 4. E sempre nós vamos ter novos convertidos, se o Senhor nos abençoar. Sempre nós vamos ter pessoas novas na igreja. Nós vamos ter sempre pessoas que vão avançar para intermediário e para avançado, e formar a liderança entre nós. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Vamos levar a sério. É como um estudo da Bíblia, um estudo bíblico, é como uma escola da Bíblia, para que todos nós pudéssemos ter esses fundamentos da verdade igualmente fundados. Todos nós temos o mesmo alicerce das verdades, tá bom? Amém. Essa noite, mensagem 2. Vou entrar no assunto pouco falado, porque eu vou entrar em Romanos 9, 10 e 11. 3 capítulos que são considerados como uma palavra entre parênteses do encargo que Paulo tinha para com os seus patrícios, para com os judeus. Então muitas vezes nós consideramos que esses capítulos não têm muito a ver conosco. Se nós assim considerarmos, nós vamos deixar escapar um princípio tão importante, que é a eleição de Deus. Então eu queria, diante do Senhor, aceitei esse desafio para dar para vocês essa mensagem sobre a eleição de Deus. A palavra eleição em grego é ekiloge. Eleição ou eleitos é eklektos. Eleitos significa escolhidos, selecionados. Você quer ser um escolhido de Deus? Você quer ser um eleito de Deus? Que no livro de Mateus 20, que nós acabamos de ler, que existe uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. Vou ler novamente Mateus 20, 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Brasil é um país que tem muitos talentos de jogadores de futebol. Em qualquer rua você pode ver algumas crianças correndo atrás da bola, e algumas delas com muito talento já, desde pequenininho. E Brasil tem bons jogadores de futebol. E muitos estão jogando nos clubes brasileiros. E os melhores estão sendo levados a peso de ouro para jogar na Europa principalmente. E quando chega no momento da Copa do Mundo, alguns são convocados para a seleção, não é? Nós temos muitos jogadores bons, muitos jogadores profissionais que estão jogando nos clubes, mas escolhidos são apenas 23. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados,
Todos nós que cremos em Jesus, todos nós que aceitamos a palavra do Evangelho, nós fomos chamados por Deus. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para salvação. Romanos 1:7, como diz, Romanos 1:7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos, e para ser santo implica na salvação de Deus, não é? Se Deus não operasse com a sua salvação em nós, não seríamos santos. Nós somos chamados para sermos santos. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a Deus, irmãos, todos nós que invocamos o nome do Senhor, todos nós que nos convertemos para Cristo, todos nós fomos chamados para sermos santos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ou do chamamento a que fostes chamados. Nós fomos chamados. E qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Ser chamado é para receber a salvação. É um direito de todo aquele que creu no Senhor Jesus, se converteu a Jesus, ele foi chamado para receber a salvação de Deus. Mas ser eleito, ser escolhido, ser selecionado implica em receber o galardão. Vocês estão me entendendo? Então muitos são chamados, todos os crentes foram chamados, mas poucos serão escolhidos para receber o galardão. Essa noite eu quero fazer de você não só um que foi chamado, mas fazer de você um que foi escolhido, eleito, selecionado por Deus para receber o galardão. Então agora você vai ter que entender como se processa a eleição de Deus. Então nós vamos ter que entrar em Romanos 9, 10 e 11, tá bom? Romanos 9. Paulo, ele tinha a grande preocupação pelos seus compatriotas, era que os seus patrícios cheguem à eleição. Ele não quer que os seus compatriotas que tiveram um lugar especial no coração de Deus, Deus lhes deu a primazia de todas as coisas celestiais.
Eles foram um povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. A eles pertence a lei que foi dada a eles, não é? Versículo 4: são israelitas, pertence-lhes a filiação. Irmãos, a ruiotesia, a filiação pertence aos judeus. E também a glória que finalmente chegou até nós, foi primeiramente destinada para eles. As alianças, a legislação ou a promulgação da lei, o culto ou os serviços, principalmente serviços no tabernáculo ou no templo, e as promessas foram dadas a eles. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus benditos para todos sempre. Amém. Quer dizer, eles tiveram todo o privilégio de ganhar tudo isso da parte de Deus. Então, eles, israelitas, têm um lugar especial no coração de Deus. Então, Paulo sabia que eles eram zelosos por Deus, mas se eles não conhecerem os caminhos de Deus, eles vão perder a eleição. Chamamento eles já têm, mas a eleição eles vão perder. E Paulo se preocupava com isso. Versículo 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Irmãos, aquele que chama, ele quer escolher você. Ele quer selecionar você para ganhar o galardão, mas não por suas obras. Não pense que você está já há algum tempo na igreja, você é veterano na vida da igreja, você tem muitos pontos a contar na presença do Senhor. Recentemente, nós tivemos um caso do irmão líder lá na parte da Ásia, passou por uma crise e quase morreu. Teve várias paradas cardíacas. Você sabe o que ele confidenciou a minha irmã e ao meu cunhado? Ele disse o seguinte: quando eu houve uma dessas paradas cardíacas, eu me vi no meio de um dilúvio de águas, e a minha vida passava na minha presença como esse dilúvio nas águas que passam. E eu vi Jesus crucificado.
E quando eu olhava, estava no meio dessas águas que passavam, era a minha vida passando. E eu percebi que as minhas obras, o que eu fiz de bom, nada valia. A única coisa que podia me salvar era Jesus. E eu gritei por socorro e agarrei na cruz de Cristo. E o Senhor me salvou e eu voltei a si. E o ano passado eu tive comunhão com outro irmão líder no continente norte-americano. Ele me disse o seguinte: a gente chegando mais perto da partida para o Senhor, a gente começa a perceber que muito zelo na obra do Senhor, muitas obras que nós fizemos, achamos que com essas obras um dia nós vamos mostrar para o Senhor vai dizer: não, então você está aprovado, você não precisa nem ver. Eu fiz muita coisa na igreja, eu fiz muita coisa na obra, eu fui zeloso na obra do Senhor. Aí ele falou: eu percebi, irmãos, que aquilo não valia nada. O Senhor quer ver o meu viver. Como está o meu viver? O quanto de elementos de Deus foram constituídos em mim no meu viver. Os irmãos entenderam? Não é por obras. Se nós formos capazes de fazer alguma coisa para Deus, irmãos, é Deus quem fez. Não se gabe de suas obras, dos seus sucessos, do seu êxito. Isso te torna orgulhoso na igreja? Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ora, os dois não eram nascidos ainda. Deus havia já escolhido Jacó. Ele já havia dito que ele se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Pode um negócio desse? Antes de nascer os gêmeos, Deus já odiava a Esaú e amava a Jacó. Essa é a eleição de Deus. Deus pode fazer isso ou não? Pode. E Ele faz. Versículo 14: que diremos, pois? A injustiça na parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Eu sou Deus, eu sou Criador. Misericórdia é minha, compaixão é minha. Eu dou a quem eu quero. Ele tem ou não tem esse direito? Esse é um lado da eleição de Deus. Por isso, irmãos, tenha um coração de temor a Deus. Não se cabe muito de você. Não ache que você é grande coisa. Você depende totalmente da misericórdia de Deus. Você depende totalmente da compaixão de Deus. Não pense que você hoje tem muito lugar na igreja, muitos te respeitam. Irmãos, isso não vale nada. O que vale é a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus, a eleição de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por isso, irmãos, cada dia que passa, a gente depende da misericórdia do Senhor. Dessa forma, debaixo do céu, debaixo do sol, ninguém se orgulhe, porque nós dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Tu, porém, me dirás, versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra.
Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Cuidado, Deus ele pode ter misericórdia e Deus pode endurecer você. Você depende totalmente desse Deus. Irmão, por isso eu quero viver cada dia com temor diante do Senhor. Não é porque eu fiz muito bem ontem, fiz grandes realizações na obra do Senhor, irmãos, é que eu sou aceito, a misericórdia do Senhor, porque Ele pode endurecer meu coração. Deus me livre, e eu não quero essa porção, quero a misericórdia do Senhor. Tomara que eu viva todos os meus dias até o final da minha missão debaixo da misericórdia de Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Às vezes você fica bravo com Deus. Quem é você? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele tem ou não tem direito? Ele é o oleiro. Da mesma massa, ele pode fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Eu não quero ser esses para Deus mostrar sua ira. Eu não quero que Deus desse a conhecer o seu poder por meio da minha rebeldia. Não é? Você pode ver um pouco aqui no versículo 22 de que alguma coisa oculta em cima de tudo isso que eu falei. Eu falei que Deus, nós, na eleição de Deus, a gente depende totalmente da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Ele tem misericórdia a quem Ele quiser. Antes mesmo de você existir, de você nascer, Deus, Ele já fez a sua eleição. Ele tem a sua seleção. Você faz parte da sua seleção? Eu não sei. Parece não ter nada a ver com você. Você não pode fazer nada para reverter a situação se você não foi selecionado. Mas esse versículo aqui diz: Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Ora, aqui já nos dá uma indicação de que a eleição de Deus, antes mesmo de alguém existir, está relacionado com o tempo em que ele viveu na rebeldia. E Deus teve longanimidade e suportou a sua, não é isso? Suportou, aqui que está escrito, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Então, tem alguma coisa aqui. Então não é só questão de Deus escolheu e acabou. Então vou procurar saber o que é, para eu conseguir chegar a ser um escolhido de Deus. Eu quero ser um eleito de Deus. Aí, irmãos, por isso que eu fiquei procurando. Senhor, não é só torcendo que Deus lá antes da fundação do mundo tenha me escolhido para receber galardão. Tem alguma coisa aí que Deus vai ver em mim que eu vou ser escolhido ou não. Aí no versículo 23,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Irmão, você já ganhou um ponto. Você já foi chamado para Deus te dar a sua glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Não há diferença entre judeus e gentios, irmãos. O caminho para a seleção é o mesmo. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Irmãos, no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós não éramos o povo de Deus. Nós estávamos longe de Deus, distantes das promessas de Deus. Mas de repente, irmãos, nós caímos nas graças do Senhor. Nós nos tornamos o povo de Deus. Não éramos amados, agora somos o quê? Amada de Deus. Não éramos o povo de Deus, mas fomos chamados filhos do Deus vivo. E relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os chamados são tantos e tantos que são como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo. O remanescente foi eleito, foi escolhido. Por isso, irmãos, eu quero correr atrás dessa eleição. Você quer? Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, tudo vem do Senhor. Eu quero viver nas graças do Senhor. Eu quero viver debaixo da misericórdia do Senhor. E eu quero ser eleito de Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Irmãos, não é pelas obras. Deus naquele dia não vai ver você vai estufar o peito e dizer: olha, Senhor, quantas horas eu jejuei, quantas horas eu fiz para o Senhor. Irmãos, não é pelas obras. E os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, porque não é pelas obras da lei, é pela fé em Cristo Jesus. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. O segredo é crer. Vocês estão percebendo que eu estou ajudando vocês a tatear um caminho para chegar na eleição? Tem uma chance. Não é que está tudo pré-definido, tem uma chance. Qual é a chance? Aqui mostra, irmãos, é crer. Crer. O caminho é crer. Crer e obedecer. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, a lei não foi dada para o homem tentar guardar como que por obras da lei. A lei foi dada para levar até Cristo.
O fim da lei chega em Cristo. Se você seguir a lei, no final da lei, você vai encontrar Cristo. Cristo veio e você vai crer nele. Cristo não será uma pedra de tropeço para você. Se você confia na sua obra, confia na sua força própria, fazendo coisas boas para Deus, e não esperar Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus, você vai se frustrar. Um dia você vai perguntar para Deus: Deus, eu fiz tudo direitinho, mas por que eu não fui eleito? Porque você não serviu com entendimento. Senhor Jesus. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a lei decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em seu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo. Essa parte aqui, irmãos, já é muito conhecida por todos nós. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou pular. Eu vou dar um pouco de foco, colocar um pouco mais de foco na questão de eleição, tá bom? Vou pular. Bom, aí quando chega, capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Eu estou ajudando vocês a descobrir umas pepitas. Aqui está uma grande pepita, que vai mudar toda a história do conceito sobre a eleição de Deus. Tá? Vou explicar. Em primeiro lugar, Deus não rejeitou, mesmo na era da igreja, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou o seu povo do Antigo Testamento. Porque Paulo, que fazia parte do povo judeu, ele se converteu. Ele que perseguia a igreja pelo zelo da lei, da tradição dos seus pais, um dia a luz chegou até ele. Ele se converteu e ele viveu toda a sua vida para servir esse Senhor e viver para pregar esse evangelho. Isso quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que nós nunca devemos pressupor que uma pessoa a quem você prega evangelho, essa pessoa não foi eleito de Deus e não será chamado de Deus, e não adianta pregar evangelho para essa pessoa. Irmão, nós nunca devemos ter esse conceito. Mesmo aquela pessoa que parece seria a última pessoa a receber o evangelho, você vai se surpreender. Se você for fiel ao Espírito, pregar evangelho para aquela pessoa, você vai ver que o Senhor faz cada surpresa. Se os irmãos em Taiwan tivessem desistido de pregar para o irmão Dong, porque os seus irmãos eram mais fáceis. Irmão Dong era um homem de negócios. Se os dois irmãos mais velhos eram mais homens de escritório, os irmãos conseguiram convencer com a verdade do evangelho, eles aceitaram o Senhor antes. Mas o irmão Dong era aquele que viajava para o Japão, viajava para Hong Kong, viajava a negócios, fumava uma lata de cigarro por dia. Ele já explicou por quê. Ele explicou: para fazer negócio naquele tempo tinha que fazer isso. Com os negociantes da época, tomava uísque com eles para poder fazer um negócio. Mas segundo o irmão Dong, no seu conceito, ele nunca pecou, no conceito dele. Então, quando os irmãos fizeram de tudo, seus dois irmãos fizeram de tudo para os irmãos pregarem para o irmão Dong disse: vocês falaram que eu sou pecador? Eu não tenho pecado. Vocês é que são pecadores. Eu não sou pecador, não. E voltou as costas e foi embora. Irmãos, irmão Dong parecia que menos
teria chance de aceitar o Evangelho. Se os homens tivessem desistido dele, irmão, nós não teríamos os vídeos hoje aqui. Por isso, irmão, não desista de ninguém. Não desista de ninguém. A palavra de Deus é poderosa. Transformou aquela vida. Ainda que no começo ele não estivesse muito convicto. Ele foi batizado talvez sem muita convicção. E de repente, irmãos, ele se tornou uma pessoa tão útil na igreja. Por isso, irmãos, não pense que essa pessoa não foi chamada, essa pessoa não foi eleita por Deus. Não julgue você, deixe Deus julgar. Da sua parte e da minha parte, irmãos, pregar o Evangelho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Vamos arregaçar as mangas, vamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, se eu colocar na frente, sem discriminação, sem a gente separar as pessoas. Aquelas pessoas que você acha que mais estão propícias para receber o Evangelho, talvez não sejam elas. Aquelas pessoas que você acha que são as menos propícias para receber o Evangelho, talvez sejam homens grandemente usados por Deus no futuro. Por isso, irmãos, Paulo tinha razão de ir até Jerusalém, de alguma forma, pregar o Evangelho para os judeus, para ver se salvava alguns. Esse era o coração de Paulo. E nós hoje, irmãos, precisamos aproveitar o tempo, irmãos. Vamos pregar o Evangelho. O Congresso Nacional ainda não fez leis que nos proibissem pregar o Evangelho. Não é? STF ainda não nos proibiu de pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. A Bíblia para nós ainda é um livro aberto. Temos liberdade de ler também, transmitir para os outros. Vamos aproveitar para fazê-lo. Bom, e ainda tenho um compromisso de falar para você sobre a eleição. Aqui, irmão, apareceu uma luz. Capítulo 11, versículo 2. Vou ler de novo, não sei se você entendeu. Deixe-me ver se você descobriu qual é a pepita aqui. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Eu vou só até aí. Descobriu a pepita, não? Não descobriram. Vocês não descobriram. Aqui muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Até então, nosso conceito da eleição de Deus é que Deus é o oleiro. Ele, da mesma massa, Ele fez um vaso para desonra e fez outro vaso para honra. Deus escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. E tudo depende de Deus exercer a sua misericórdia e a sua compaixão. Então parece que é só de um lado unilateral. E Deus tem direito de fazer isso. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Deus tem todo o direito de fazer isso. Tem ou não tem? Ele é o Criador do universo, Ele é Deus, né? Que vive para todo sempre. Agora, Ele é justo. Ele é justo. E como praticar justiça nessa questão da eleição? Escolher alguém antes da fundação do mundo. Eleger alguém antes de nascer. Onde está a justiça aplicada na questão de eleição? Vocês estão me entendendo ou não? Então, a eleição de Deus tem base de direito justa. Quando aqui apresenta um outro item, Ele conheceu de antemão. Aí vem a nossa chance. Não está tudo perdido, não. Se você até hoje não faz parte da seleção, você pode fazer parte da seleção.
porque a sua vida ainda não terminou. Se a sua vida tivesse terminado agora, hoje, talvez se você não alcançou a eleição, já foi, já era. Mas, se você está vivo, ainda tem chance. Que chance? Que chance? É que a eleição de Deus corre paralelamente à sua presciência. 1 Pedro, é isso, né? Em 1 Pedro 1, 2. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 2 e primeira epístola de Pedro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A eleição de Deus é acompanhada de sua presciência. Graças a Deus. Acho que muitos nem descobriram porque eu estou dando graças a Deus. Se você é um escolhido de Deus ou não, de um lado depende unilateralmente só de Deus. Exercer misericórdia, ter feito você um vaso de honra ou não. Deus pode ter feito você um vaso para ira, para desonra, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua longanimidade. Mas qual é a diferença entre um e o outro? Deus tem todo o direito de fazê-lo, mas Deus não o faz por causa da sua justiça. Deus é justo. Deus é justo. Então Ele, antes de você existir, Deus conheceu de antemão toda a sua vida. Sabia disso? Ele é um Deus eterno. Ele habita o quê? Na luz inacessível. E nele não há sombra de mudança. Porque ele é como aquele que, na teoria do Einstein, é como que aquele que fosse a própria luz e viajasse à velocidade da luz, onde o tempo não passa, é eterno. E Ele tem a liberdade de entrar no tempo quando quer e quando sair quando quer. Não sei se os irmãos entendem. Ele é um Deus eterno, na eternidade. Nós estamos no tempo, vivendo no tempo. E mesmo antes de acontecer o tempo, Deus já podia visitar o tempo. Não sei se vocês sabem, entendem. Antes mesmo da fundação do mundo, aos olhos de Deus, o tempo do mundo, Ele já conheceu todo. Antes mesmo de você viver o dia de amanhã, Ele já sabe, já conheceu de antemão como será o dia de amanhã seu. Então, a escolha dele, a eleição dele ainda vai depender da sua atitude amanhã. Tá certo ou não? Então nós temos chances. Temos ou não temos chances? Ó Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo o capítulo 11, só para chegar onde eu quero chegar. Versículo 3, 11, 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quando você pensa em que ninguém mais vai ser salvo dentre o povo de Israel,
todos eles foram para um caminho errado, né, tentando guardar a lei para chegar a alcançar a salvação. Irmãos, quando você menos pensa, o Senhor reservou um remanescente. Versículo 5: assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Mesmo na igreja, irmão, já tem vários judeus convertidos e vivendo a vida da igreja. Eles fazem parte desses que não dobraram o joelho a Baal. Por isso, irmãos, vamos pregar evangelho com coragem. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Irmão, tomara que a eleição alcance alguns judeus, e a eleição alcance você e a mim. Eu quero ser alcançado pela eleição. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Irmãos, a transgressão deles para nós foi uma bênção. Nós entramos no lugar deles. Nós que não éramos povo de Deus, agora nos tornamos povo de Deus. Não éramos a amada, agora nos tornamos a amada de Deus. Ó Senhor Jesus. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, quando eles transgrediram, quando veio Cristo, eles perderam essa graça, para que nós, os gentios, pudéssemos abraçar essa graça. A misericórdia chegou até nós, é o nosso tempo de receber a eleição de Deus. Aleluia! Mas vai chegar um dia, quando completar a plenitude nossa, o tempo que Deus designou para a igreja atuar. Quando a igreja terminar o seu tempo de atuação, o Senhor vai abrir as portas da salvação para os judeus de novo, e o remanescente será salvo. E esses que serão salvos fazem parte dos eleitos de Deus. Por isso, irmãos, esse incentivo deve ser para nós também. E eu quero ser um escolhido de Deus. Eu quero fazer parte da seleção de Deus. Então, versículo 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O encargo dele é salvar alguns. Que esse ardor, esse fogo, irmãos, de salvar as pessoas, esteja queimando no coração nosso. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Quando os judeus, irmãos, forem salvos, se converterem ao Messias, irmãos, será uma grande coisa, trará vida entre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Essa massa começou com Abraão, Isaque, Jacó. Eles fazem parte dessas primícias da massa.
Eles começaram pela fé. Abraão começou pela fé, foi o pai da fé. E os outros seguiram nas pisadas da fé de Abraão. Irmãos, essa é a parte santa. E a raiz santa, a raiz dos patriarcas serem essa massa, as primícias santas, é porque Deus é santo. A raiz ainda é Deus, a raiz ainda é Cristo. Então no versículo 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé está firme. Não te ensorbebeças, mas teme. E eu quero, irmãos, todos os dias viver debaixo do temor do Senhor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Não pense você, eu estou sendo muito útil ao Senhor, o Senhor não vai me tirar dessa posição. O Senhor pode te tirar. Teme, vive debaixo do temor do Senhor. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu será cortado. Irmãos, vamos permanecer na bondade de Deus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ó Senhor Jesus. Quando chega no versículo 33, eu queria ler todo esse versículo, mas irmão, não posso ler, não tenho tempo. Versículo 33, irmãos. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmão, quem pode ter planejado tal coisa chamada eleição de Deus? Só mesmo Deus. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Irmãos, os que são da área de direito, os irmãos que são advogados, são promotores, são juízes, sabem do que eu estou falando. Irmãos, para ter juízo, para valer o direito na questão da vocação de Deus, o Criador tem direito de fazer como Ele quer, dar misericórdia a quem Ele quer. Irmãos, é muito difícil aplicar o juízo, muito difícil aplicar o direito, é ou não é? Como se aplica o direito aí? Mas irmãos, até nesse sentido Deus é justo. Por isso fala, quão insondáveis são os seus juízos. Ninguém consegue sondar como se usa a justiça, como se usa o direito nessa hora. Irmãos, Deus é tão justo, a justiça de Deus é perfeita. Ou quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus para bolar todo esse plano? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Não, tudo é dele, tudo é por meio dele e para ele. Por isso, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Só podemos adorar. Deus é Deus.
Ele sabe ser Deus. Ele é bom nisso. Ele é justo. Por isso, irmão, na questão da eleição, eu e você ainda temos chance. Enquanto eu estou vivo, graças a Deus, ainda estou respirando. Ainda eu tenho o dia de amanhã. Que devo fazer, irmãos? Que devo fazer? João capítulo 15. João capítulo 15. Você sabe que Deus chamou a todos nós, todos os crentes, para receber a salvação através do Evangelho de Deus que Ele nos anunciou. Deus tem um plano de salvação maravilhoso para nós todos. E dentre todos os que foram chamados, Deus, Ele quer escolher alguns para receber o galardão. E qual é a condição para receber o galardão? Qual é a condição para uns serem escolhidos e outros não? Quando o técnico da seleção, dentre milhares de bons jogadores que nós temos no Brasil, selecionar apenas 23 jogadores, que se espera desses escolhidos? O que você acha? Às vezes a gente tem uma expectativa muito alta sobre os nossos excelentes jogadores e depois se decepciona, não é? Porque você tem uma alta expectativa e ele não atende essa alta expectativa. Então, qual é a expectativa quando você seleciona alguém dentre tantas outras pessoas? Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa? Você espera a produção. Se o Neymar não produzir, ele não vale a escolha. É ou não é? Se ele foi escolhido, porque espera-se dele uma alta produção. É ou não é? Baseado em que Deus escolhe você? O que Ele espera de você? O que espera de você? Qual a diferença entre chamar um e escolher você? É que Ele espera de você o selecionado, que produza para Ele, que dê fruto para Ele. Vocês estão entendendo? Essa noite, irmãos, a mensagem é para terminar nessa direção. Se você quer ser um eleito de Deus, você quer ser escolhido de Deus, então Deus tem uma alta expectativa sobre todos a quem escolheu. Expectativa de quê? Expectativa de que seja produtivo no que Ele quer fazer aqui na terra, no seu plano, na sua economia, no seu propósito aqui na terra. Deus espera contar com você. Então aqui no capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Vocês não me selecionaram, eu é que selecionei vocês. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, Deus nos escolheu para que vamos e demos muito fruto, e não fruto que não permaneça. Deus deseja que produzamos fruto que permaneça, que cuidemos do fruto, que apacentemos, pastoreamos, não é? Irmãos, essa é a escolha de Deus. Então dessa reunião, irmãos, tem que sair pessoas que
querem muito serem frutíferas para Deus. Eu quero dar fruto para o Senhor. Eu não quero frustrar as expectativas de Deus. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Nós estamos no final da era. As coisas estão caminhando muito rapidamente para o fim. Não é? Muito rapidamente para o fim. E a evolução da tecnologia está assustadora. Hoje, eu estava pensando há um bom tempo atrás, quando eu precisava conversar, por exemplo, com o Ildeu, por algum assunto, eu precisava chegar no escritório, pegar um telefone fixo, telefonar e esperar que ele esteja do outro lado da linha. Pode não estar. Aí eu tratava um assunto com ele e nós resolvíamos isso. Resolvemos um assunto. Irmãos, hoje, com isso aqui, eu resolvo talvez, irmãos, 100 assuntos por dia. Os irmãos me ligam, me escrevem, o que eu faço com isso, o que a gente faz com isso, a gente responde, resolve na hora. No meu tempo de namoro com a Sueli, irmãos, foi um negócio, usar telefone era um negócio, eu não consegui me comunicar com ela, marquei um encontro com ela, e chovia, tá, inundou tudo, eu não sabia como avisar ela que eu não estava conseguindo atravessar o rio. Era assim a comunicação naquela época. Tive que arregaçar as calças e me molhar todo para dizer para ela que eu estou aqui. Mas hoje as coisas evoluíram tanto, não é? Eu não sei se é verdade, mas me disseram que a evolução do conhecimento, através da evolução da tecnologia, até 1900, dobrava o conhecimento a cada 100 anos. Levava um século para dobrar o conhecimento. E de 1900 até 1945, o conhecimento dobrava a cada 25 anos. Já caiu para um quarto de tempo. E de 1945 até 2018, ano passado, dobrou a cada 13 meses. Quer dizer, cada um ano e um mês dobra o conhecimento. E agora, dizem que estão construindo comercialmente um computador quântico comercial. IBM está fazendo isso, com uma velocidade de processamento fantástico. Em vez de fazer a sequência lógica, por exemplo, você pega uma Bíblia e manda pesquisar quantas vezes aparece a palavra vida. Então o computador vai pegar na sequência lógica, página 1, claro que não fisicamente. Página 1, página 2, página 3, mas trabalha muito rapidamente. Mas mesmo assim leva um tempo, não leva? E o computador quântico, ele analisa todas as páginas da Bíblia ao mesmo tempo. Tchum! Em fração de segundo tem a informação. Irmãos, o mundo está caminhando para isso. A cada 12 horas vai dobrar o conhecimento no mundo. Cada 12 horas. Em um dia dobrou 2 vezes. Irmão, nós vamos chegar num absurdo de tecnologia, conhecimento. Não estamos longe, irmão, de surgir robôs substituindo o homem. Inteligência artificial, não estamos longe não. Irmãos, esse mundo não pode perdurar mais, não pode passar muito mais tempo com isso. Está na hora, irmãos, do final dos tempos. E você e eu vamos ficar parados? Preocupado em ganhar dinheiro você? Preocupado em levar sua
né, você provisionar um futuro, né, maravilhoso para seus filhos, seus netos, esquecer a igreja, esquecer a obra do Senhor? Irmãos, está na hora da gente voltar o nosso coração para o que Deus quer fazer aqui na terra, e tomara que a gente seja útil e produza fruto para Ele, e sejamos esses os escolhidos, porque senão, irmãos, o final dos tempos está próximo e vai fechar as portas dessa era. Você não terá mais chance de ser escolhido de Deus, de ser eleito de Deus, porque você não foi útil, não produziu fruto para o Senhor. Mateus 20. Mateus 20. Versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. O nosso Senhor Jesus, Ele é o dono dessa casa. Ele está nos assalariando para trabalhar na sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Na hora zero, ele combinou com os trabalhadores para uma jornada de 12 horas de trabalho. Provavelmente era às 6 horas da manhã, quando ele acertou com o salário com os trabalhadores da hora zero. Esses trabalhadores, irmãos, se nós pensarmos isso como Senhor Jesus, então seriam os trabalhadores do Novo Testamento. Então esses trabalhadores de hora zero seriam os primeiros apóstolos, os primeiros trabalhadores que o Senhor tinha, não é isso? Ele acertou a 1 denário por dia por 12 horas de trabalho. Aí ele saiu na terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Você está desocupado? Você quer ser escolhido? Então vem trabalhar na vinha. Você ainda está meio desapercebido? A sua carreira é mais importante ainda? O seu negócio? A sua carreira, as suas coisas? Seu futuro? Ganhar dinheiro primeiro? Desfrutar um pouco dos prazeres desse mundo? Irmãos, isso tudo é sonho vão, que vão virar pesadelos. Irmão, vamos voltar o nosso coração para Deus e alcançar a misericórdia de Deus, viver debaixo do temor de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Deus chamou você para a sua bondade, para você não cair na severidade de Deus. Vamos acordar hoje. Tomara, irmãos, que todos os não sei quantos 6.000 pessoas que estão aqui na instância, sejam todos os trabalhadores desocupados que entraram para trabalhar na vinha. E cada um de nós, irmãos, produzindo fruto para o Senhor. Essa terceira hora seria 9 horas da manhã. Provavelmente sejam já não sei, talvez os trabalhadores já no século quarto, quinto, não sei. Aí quando chegou na hora sexta e hora nona, hora sexta seria meio-dia e hora nona já são 3 horas da tarde. Já, irmão, já vindo para metade do dia para frente. Provavelmente, irmão, já são os que precederam a nós nos séculos passados. E quando a hora nona, que seriam as 3 horas da tarde, seria pela periodicidade, deveria ser os últimos trabalhadores que seriam convocados para a vinha, porque ele vem convocando de 3 em 3 horas. A hora nona seria a última leva de trabalhadores, mas não, Deus fez questão de chamar os trabalhadores de última hora, a hora 1/10, para trabalhar apenas 1 hora. Irmãos, esses trabalhadores de
última hora, da 1/10 hora, somos nós. Por que a periodicidade era de 3 em 3 horas, e quando chega na última hora é de 1 hora só? Porque a hora de hoje, irmãos, valem por muito. Nós podemos fazer muito mais coisas com 1 hora. A nossa 1 hora equivale a 12 horas dos primeiros trabalhadores. A nossa 1 hora equivale a 9 horas dos trabalhadores que foram chamados pela terceira hora. E nossa 1 hora vale a 6 horas ou 3 horas dos que foram chamados na sexta e na 9ª hora. Então a nossa hora precisa valer muito mais que os outros. E nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos os transportes tão facilitados. Naquele tempo andava-se em carro de boi, em animais, para se locomover. Chegavam o quê? Num trajeto que hoje chega em 2 horas, levavam dias para chegar. E hoje, irmãos, eu vim do Oriente para o Brasil de navio em 48 dias de navio. E hoje nós fazemos com a conexão umas 30 horas. Dá para chegar de avião aqui, fazendo uma conexão no meio do caminho. 30 horas se chega o que fazia em 48 dias. Irmãos, o transporte encurtou a distância. E a comunicação, irmãos, encurtou o tempo. É ou não é? E hoje, irmão, nós temos que usar tudo que é disponível a nosso favor. Vamos trabalhar a favor dessa vinha, trabalhar a favor do Senhor. Nós somos os trabalhadores de última hora. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros não tinham expolivro. Nós temos o expolivro e foi revitalizado. Os primeiros não tinham a Bíblia. Nós temos a Bíblia, e ainda a Bíblia digital, Bíblia no computador, no celular. Os primeiros não tinham alimento diário. Nós temos uma palavra fresca, profética, direcionando nossa vida, nos dando alimento, não é isso? E nós temos o que? Os irmãos trabalharam nisso aqui, o fundamento da fé cristã. Nós temos tantas ferramentas. Nós temos o jornal Árvore da Vida, como instrumento maravilhoso de alimentar todas as pessoas e de pregação do Evangelho. Nós temos o Bucafé, um lugar que é para o povo de Deus conhecer o Evangelho do Reino. Nós temos os colportores, para trabalhar na colportagem dinâmica e também na maneira tradicional, para alcançar com a palavra escrita muitas e muitas pessoas, alcançar muitos Paulos da vida, muitos irmãos Dong da vida. E nós temos os SEAPs, que nos aperfeiçoam para a pregação do Evangelho, para nos fazer bons colportores, bons irmãos que servem o Evangelho. Irmão, nós temos tantas coisas e o Senhor está revolucionando. Nós temos a Estância Árvore da Vida. Quantos grupos muito mais fortes do que nós, irmãos, não tem um lugar desse? E as pessoas olham para nós: quem vocês são? Vocês não constam entre os maiores, nem os mais poderosos financeiramente, mas você tem coisa que nós não temos? Como pode? Porque Deus nos deu tudo isso. E agora, irmãos, eu vou dizer mais uma coisa: nós temos esse exército. Nós somos temos a unanimidade, somos de uma só alma. Nós não criticamos um ao outro, nós apoiamos um ao outro, oramos uns pelos outros. Nós somos de fato um corpo.
É onde eu quero chegar, estou preparando para a mensagem de amanhã. Nós estamos aprendendo a viver a vida do corpo. Irmãos, o Senhor vai nos fazer frutificar muito. Vai ou não vai? Eu vou parar. Irmãos, você quer ser escolhido de Deus? Ser escolhido significa pertencer à seleção de Deus. Você quer ser da seleção de Deus? Então você tem que fazer jus a isso. Como fazer jus a isso, irmãos? É para produzir fruto. Como você vai produzir fruto? É permanecendo na videira. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, mas ele vai produzir fruto se permanecer na videira e as palavras do Senhor permanecerem nele. Esse dá muito fruto. Irmãos, esse fruto que permanece será o nosso fruto para apresentar para o Senhor, irmãos, naquele dia, para receber o galardão. Hoje com lágrimas semeamos, com lágrimas trabalhamos essa última hora na vinha. Irmãos, com alegria ceifaremos. Nós vamos nos alegrar quando o Senhor voltar. Nós vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, reinar com o Senhor durante 1000 anos e participar da maior festa do casamento, das bodas de Cristo, que durará 1000 anos. Nós estaremos com as vestes de justiça prontas. Eu não tive tempo de falar dessa parábola de Mateus 22. Irmãos, nós estamos bordando a nossa veste. Essa veste subjetiva, enquanto nós vivemos para Deus, permanecendo em Senhor, sendo úteis para Deus, o nosso viver está mudando. Não é só obra, o nosso viver está mudando. Se eu aqui falo muito, prego muito para vocês, e não muda o meu relacionamento com a minha mulher, alguma coisa está errada. Irmão, nós temos que viver a realidade de tudo aquilo que nós pregamos. A obra que realizamos é pelo viver que nós temos em Cristo, não é? Irmãos, não deixe o seu casamento virar um caos enquanto você fala palavras bonitas. Vamos viver aquilo que nós pregamos, viver a realidade da vida da igreja, a viver a realidade da vida do corpo, e nós vamos viver para produzir fruto para o Senhor. Deus abençoe vocês, sejam vocês todos os eleitos de Deus, escolhidos para o galardão de Deus. Jesus é o Senhor.